E dando sequência, a gente vai tratar agora sobre as técnicas de fixação. Uma delas eu até já falei, eu me antecipei e falei dos simulados, justamente em razão da ligação com a resolução de questões. Vou colocar aqui na tela para que vocês fixem bem o que eu estou falando. De técnicas de fixação, nós vamos falar de revisões e de simulados eu já falei, então a gente já pulou essa etapa, menos uma coisa a ser tratada. Mas nós vamos falar das revisões. Mas antes de eu falar em revisão, pessoal, eu tenho que falar do processo de aprendizagem. É muito importante isso. Eu dedico muito parte do meu tempo para estudar a meta-aprendizagem, que é como se aprende, a ciência de como se aprender, que vai envolver neurociência, que vai envolver comportamento. Então, muita parte do meu tempo eu dedico a isso justamente porque eu sei que vai facilitar a minha vida e também vai facilitar a vida dos nossos alunos. Beleza? Então vamos falar aqui sobre aprendizagem. O processo de aprendizagem ele acontece em etapas, afinal de contas nós estamos falando de um processo. O primeiro deles é o estudo, através da leitura ou através de assistir uma videoaula, mas principalmente através da leitura. A gente é um defensor do estudo através da leitura, porque a videoaula, apesar dela ser mais confortável, a leitura ela faz com que você se esforce mais. E aprenda uma máxima: quanto mais esforço, maior a recompensa. Quanto mais esforço você tiver para estudar, mais você vai aprender. Então é por isso que a gente sempre faz a base do nosso estudo através da leitura. E a leitura, o estudo, é o primeiro passo da aprendizagem. E ali você vai ter que ter primeiro um ambiente calmo, um ambiente tranquilo para você fazer uma leitura adequada, uma leitura concentrada. Você não pode estar fazendo uma leitura em locais com muito barulho, em locais que vão estar te chamando a atenção. É importante que você tenha um lugar com paz para você poder estudar e você fazer aquela leitura, uma leitura atenta, fazendo marcações, fazendo anotações daquilo que você entendeu que é mais importante, aquilo que chamou mais a sua atenção, justamente porque isso aí, a marcação, o grifo, as anotações, vão ser as pistas para que o seu cérebro lá na frente, consiga aprender, fechar o processo de aprendizagem. Então, fecha aqui comigo, a gente já falou aí da leitura, do estudo, das marcações. E aí, quando a gente entra nisso, a gente fala do estudo ativo. Porque logo após você fazer o estudo de algo, a leitura de algo, você tem que saber se você de fato compreendeu aquele algo. Compreendeu. Leitura, compreensão. Leitura, compreensão. E para você saber se você compreendeu, nada melhor do que você fazer um estudo ativo. E o que é um estudo ativo? É o contrário do passivo. O passivo você está só recebendo a informação, você só está lendo, você só está assistindo. Quando você passa para um estudo ativo, você está fazendo marcações, você está fazendo anotações, você está fazendo um pequeno resumo daquele tópico, você está ativamente ativando de forma redundante o seu cérebro a trabalhar. E uma das técnicas de fixação do conteúdo é justamente o estudo ativo, é você chegar e se perguntar. Acabei de estudar aqui as modalidades de elicitação. Eu li, eu compreendi, eu entendi o que o texto quis me passar, eu entendi o que o autor quis dizer. Mas será que eu sei explicar aquilo ali? Porque existe uma diferença entre entender o que uma pessoa falou, entendi. Eu entendi porque um avião voa, mas você consegue explicar porque o avião voa? Você consegue entender que existe uma diferença de pressão, de velocidade das asas? Você consegue? É muito diferente. Então, o estudativo, você vai se perguntar. Então, voltando ao exemplo aqui, modalidade de licitação. Você terminou de estudar, quais são as modalidades de licitação? Aí você fecha o olho e pensa, essa. Quais são as modalidades de controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade abstrato, objetivo, controle de abstrato difuso. Então, você consegue explicar para alguém aquilo que você acabou de estudar. É muito importante que você estude, compreenda e faça essa pergunta, justamente para que você se teste logo após o seu estudo. E eu já digo aqui de antemão, as suas primeiras respostas elas não vão ser tão perfeitas assim. Não se preocupe, mas na hora que você for
transpor com suas palavras, você vai ter as suas dificuldades. E essas dificuldades é que vão fazer com que, na hora que você for revisar o texto, as suas marcações, aquilo que você marcou vai fazer mais sentido. Ou seja, a dificuldade que você teve em exercer o estudo ativo vai ter uma facilidade maior de aprendizado quando você for revisar. Simplesmente se você estuda, lê e revisa, sem ter feito o estudo ativo, você vai ter uma menor absorção daquele conhecimento. Então, voltando aqui para a grande visão aqui do processo de aprendizagem. A aprendizagem vai ter o estudo com a leitura ou com a videoaula, mas a gente prefere a leitura. Você vai compreender, você vai testar se compreendeu através do estudo ativo e aí você finaliza aquela sessão de estudo. Mais à frente vai chegar o momento da revisão. E aí eu sempre sugiro que você tire parte do final de semana para revisar e também você, em determinado momento do seu estudo, você tire uma semana inteira para revisar. É um freio de arrumação do seu estudo. Por exemplo, aqui na nossa preparação extensiva, você tem 3 semanas de conteúdo e nessas semanas de conteúdo você tem o final de semana para revisar, são as revisões semanais, e depois de 3 semanas você vai ter uma semana inteira para revisar as 3 semanas anteriores. Então você vai ter aí 2 revisões daqueles temas que foram estudados, uma no final de semana, da semana correspondente, e uma semana inteira para revisar todo o conteúdo anterior. E aí essa dupla revisão faz com que você vá assimilando melhor o conteúdo, fechando assim o processo de aprendizagem, porque lá atrás, quando você estudou e compreendeu, a informação ficou na sua memória de curto prazo. Quando você faz a revisão e reativa aquela memória, revê aquele assunto, a informação vai saindo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Isso é neurociência comprovada. Quanto mais você revisar, mais você vai ter chances de assimilar aquele assunto. Aí eu te pergunto, você sabe qual é o seu CPF? Você sabe qual é o seu RG? Muito provavelmente você sabe, porque ao longo da sua vida você já falou tanto aqueles números que está na sua memória de longo prazo. Agora, se eu informar para você qual é o meu CPF, você talvez consiga memorizar durante 1 minuto. Mas se você não ficar repetindo aquela informação, você, consequentemente, muito provavelmente ou certamente irá esquecer, porque não é uma informação relevante. Então, processo de aprendizagem, pessoal, é assim, você vai ter o momento do estudo, que você vai ter que compreender, você faz o estudo ativo e os nossos materiais da aprovação PGE facilitam isso, porque já tem ali as perguntas de estudo ativo estratégicas para que você exerça essa tarefa e depois você tem um momento de revisão. E é justamente no momento de revisão que você vai fixar o conteúdo, porque você vai reler as suas marcações, reler os seus grifos, reler as suas respostas do estudo ativo que você fez, reler o material que você eventualmente ficou em dúvida. Então é muito importante que você inclua as revisões ao longo da sua preparação. Eu não vou nem falar aqui das modalidades de revisão que se coloca aí às vezes na internet de 24 horas, 72 horas, 30 dias, 60 dias, porque cria uma bola de neve. Para a gente aqui é simples. Você estudou ao longo do dia, no final de semana você revisa aquele tema. Passou 3 semanas, você pega uma semana exclusiva para estudar, para revisar os temas anteriores e depois você segue em frente, porque o estudo para concurso público da advocacia pública, ele é concatenado. Invariavelmente, lá na frente, você vai estar estudando um tópico que vai se relacionar com os tópicos anteriores e você vai construindo de forma harmônica o seu conhecimento. Beleza? Então, com relação à técnica de fixação, é fundamental que você realize revisões e que o seu estudo seja organizado da forma que eu falei. Te convido a, depois que encerrar esse bloco, você lá na frente, daqui a uma semana, assistir esse bloco novamente. Esse bloco aqui ele é muito importante porque ele dá técnicas de neurociência para que você entenda como funciona o seu cérebro. Obviamente foi uma explicação rápida para esse propósito aqui dessa aula, desse curso gratuito. Então, reassista essa aula justamente porque você vai entender melhor como é que funciona o aprendizado e você vai implementar no seu dia a dia, no seu cotidiano, essas técnicas que eu te falei.